Olá, meus queridos do 7º ano, boa tarde para vocês. Pessoal, se inicia agora mais uma aula de português, beleza? Vamos lá. Pessoal, na semana passada, vocês estiveram concluindo toda a resolução do nosso módulo 1. Hoje nós estaremos nessa aula de hoje fazendo a correção dessas páginas, que foi a página 96 até a página 102. Certo? Então, nós estaremos fazendo a correção dessas páginas. No decorrer da semana, a gente vai continuar fazendo atividade de fixação, de revisão realmente, tá bom? Vocês já estiveram recebendo o roteiro das avaliações dos trabalhos de vocês. Não fiquem tão preocupados, tá bom? Vamos se preocupar sim, porque a gente precisa estudar, né? Então, assim... os conteúdos que eu coloquei lá, vocês observaram, né? Os gêneros textuais foram apenas 2, que foi o artigo expositivo e a verbete de dicionário. E com relação aos conteúdos gramaticais, foram frase e oração, verbos regulares e irregulares, que eu coloquei alguma coisinha, e sujeito e predicado, tá certo? Nada mais. Então, assim, hoje nós estaremos fazendo a correção dessas páginas, tá certo? Vocês peguem o livrinho de vocês aí para acompanhar direitinho a correção, ok? Dúvidas que surgirem, nós vamos estar retirando nas aulas posteriores, beleza? Ok? Vamos lá, tô com saudade de vocês. Bastante das nossas aulas em sala de aula. Mas vamos lá, né? Nós não vamos perder a fé, não vamos perder a confiança de que tudo isso vai passar e a gente logo vai voltar à nossa rotina, ok? Vamos lá, então, para as nossas correções, sem perca de tempo. Vamos lá, pessoal. No livro de vocês, na página 96, acompanhem aí, por favor. Começa a primeira questão com um textozinho, um trecho de um relato pessoal, beleza? E aí vem algumas questões, né, sobre aventuras de infância, que a gente já trabalhou esse texto. Vocês lembram, né? Aí vamos lá para a letra A. Os termos em destaque, que são quais aí no texto os termos em destaque? O embrenhando-nos, o nos está em destaque. A imaginando-nos, o nos está em destaque. Imaginando animais ferozes que nos seguiam, então o nos também está em destaque. Os nossos, nosso e nossa, certo? Estão todos em destaque. Aí vamos lá, os termos em destaque no texto refere-se a quem, pessoal? Aos guerreiros? Aos pais? Ou aos meninos? Aos meninos, muito bem, parabéns, aos meninos. Letra B. Nesse trecho foram empregados outros 2 termos para fazer referência a outros personagens. Reveja-os abaixo. Seus e suas. A quem esses termos fazem referência? Seus e suas fazem referência a quem lá no trechozinho? Os seus se referem aos guerreiros e suas aos pais, certo? Então, seus se refere aos guerreiros e suas aos pais. A letra C. Vocês marcaram qual, pessoal? Qual é a importância desses termos nesse parágrafo? Aí pede para assinar lá a alternativa correta, né? Eles estabelecem uma relação entre as partes do texto e retomam determinadas informações, evitando a repetição de palavras, tá certo? Auxiliam o leitor a identificar o espaço onde se passa a história, levam o leitor a acreditar nos acontecimentos relatados pelo autor do texto? Não, né? Então é a primeira. Eles estabelecem uma relação entre as partes do texto e retomam determinadas informações que já foram faladas anteriormente, né? Já foram retratadas anteriormente. Nessa segunda questão, pessoal, que surgiram várias dúvidas porque não estavam compreendendo o que era que deveriam fazer, como deveria ser essa resolução aqui, certo? Vamos lá para ela agora. A segunda questão. Leia a seguir a sinopse do livro A Floresta Canta, uma expedição sonora por terras indígenas do Brasil. Aí nós temos aí o trechozinho, certo? Aí nós temos aí a letra A. O que pede aí na letra A? Qual é o objetivo de uma sinopse de livro? Qual é o objetivo de uma sinopse? Aquele trechozinho, um breve comentário sobre o livro. Qual é o objetivo, hein? Essa daí eu vou deixar pessoal, tá bom? Qual é o objetivo para você? Qual é o objetivo de uma sinopse? Né? Além de apresentar algumas informações importantes sobre o texto. Uma sinopse não conta toda a história.
É apenas um breve comentário sobre um livro, um filme, tá bom? Vamos lá. B. Qual é o conteúdo do livro apresentado na sinopse lida? Qual é o conteúdo do livro que foi apresentado na sinopse? O livro apresenta um diário de duas mulheres que percorrem muitas regiões, registrando a diversidade da música produzida pelos indígenas brasileiros. Ok? A letra C. O pronome isso, que está em destaque, que essa gerou muita polêmica, né? Que esse livro confundiu aí. No segundo parágrafo, refere-se aqui à informação citada anteriormente. Essa daí eu falei lá para vocês, né? Como vocês deveriam fazer, mas eu vou dizer novamente, tá bom? Refere-se à seguinte informação: registros que pouco remetem aos sons que estamos acostumados a ouvir nas cidades. Ok? Coloquem desse jeitinho, tá bom? A D. Complete as lacunas lá do texto, né? Tem 3 lacunazinhas em branco, com os pronomes abaixo. Elas, ele e seu. Então, vocês iriam completar o texto lá utilizando esses 3 pronomes. Aí, vocês colocaram como lá no texto, né? Dava certinho lá. Vocês lendo direitinho, dava para encaixar, né? Primeiro vem o seu, elas e ele. Esses pronomes foram empregados para substituir quais termos aí no texto? Para evitar a repetição. Eles foram colocados lá no texto para quê? Para substituir quais termos? Ó, elas e seu foram empregados para substituir o termo autoras, para não repetir novamente. Então, autoras, elas e seu, autoras. E o pronome ele para substituir o termo leitor. Ok? Aí, em sequência, página 98. Nós temos aí um quadro com 2 verbos, né? Admirar e ouvir. E eles estão conjugados no pretérito perfeito, no presente e no futuro do presente. Todos eles. Esses verbos pertencem a que conjugação, pessoal? A primeira, a segunda, a terceira. Primeira, a R. Segunda, é R. Terceira e R. Aí pede para justificar. Pertencem o quê? O verbo admirar pertence à primeira conjugação, né? Terminação a R. Certo? E o verbo ouvir é a terceira conjugação, terminação IR. Estão lembrados? Muito bem. Qual é o radical, a partezinha importante, primordial, que se repete durante as conjugações? Qual é o radical desses verbos? Do verbo admirar. Admir, até o R. A-D-M-I-R. Admir. E do verbo ouvir. É até o ouve, né? O-U-V. Ok? Vamos lá. Qual é a forma nominal dos verbos admirar e ouvir? Forma nominal. É infinitivo, é particípio ou é gerúndio? Infinitivo. Muito bem. Infinitivo. Vamos lá para D. Complete o quadro abaixo, né, com as informações necessárias. Vamos lá. Nós temos aí 4 formas nominais, né? Aliás, 4 formas verbais, verbais. Admiro, admiraremos, quase não sai, né? Ouviram e ouve. Admiro, está em que pessoa? Primeira, número, singular e tempo presente. Admiraremos, pessoa, primeira, número, plural, tempo, futuro. Admiraremos ainda, né? Ouviram, está em que pessoa? Terceira, né? Eles ouviram. Em que número? Plural, né? Eles, terceira pessoa. E tempo, pretérito. Ouviram, já passou, né? Ouve, tá em que pessoa? Terceira. Número, singular. E tempo, presente. Ouve, presente agora. A letra E. Qual é a classificação do verbo admirar? É regular ou irregular? Vocês estão lembrados dos verbos regulares e irregulares? É o momento de dar uma olhadinha novamente. Tá bom? Nos verbos, na página 56 e 57. Admirar é um verbo regular. Por quê? Pois não sofre alteração no radical. Durante a sua conjugação, ele permanece o mesmo radical. Ele não se modifica. Já nos verbos irregulares, há uma diferença nos radicais quando você vai conjugando nas pessoas, em todas as pessoas, entendeu? Então, admirar é um verbo regular.
pois não sofre alteração no seu radical. A letra F. Qual é a classificação do verbo ouvir? Regular ou irregular? Justifique sua resposta. É irregular, já que sofre alteração no radical. Então, é bom nesse momento vocês conjugarem realmente o verbo, que aí vocês vão ver que o radical eles vão se modificar. Beleza? Aí nós temos a quarta questão, leia algumas manchetes, né? Nós temos 3 manchetes, A, B e C. Qual é o tempo das formas verbais destacadas nas manchetes acima? Qual é o tempo? Estão em que tempo? Medem, e aumenta. Estão no presente do indicativo, ok. Porque em manchetes costuma-se empregar esse tempo verbal. Por que será, pessoal? O presente do indicativo nas manchetes. Porque as manchetes têm como objetivo noticiar um fato recente, atual, algo atual. Por isso que é utilizado o presente do indicativo, entendeu? E a C. Agora classifique essas formas verbais quanto à sua regularidade ou irregularidade. Medem é um verbo o quê? Irregular. É irregular. E aumenta, regular. Permanece o radical, permanece o mesmo. E os irregulares, o radical ele vai se modificando durante as suas conjugações. A quinta questão. Nós temos aí uma verbete de dicionário, né? Da palavra água. Relacione as colunas de acordo com as partes que compõem o verbete. Aí nós temos a azul, água. B, tirar água do joelho. C, substância líquida. Aí nós temos todos os significados, né? Ok. Aí nós vamos lá. A expressão que representa o uso figurado da palavra é o quê? O uso figurado da palavra. Não real. Não é o real, na realidade, no sentido literal, né? É a B, tirar a água do joelho, então é B. Separação silábica e indicação da sílaba tônica, qual é? Água, né? Da D. D. E a abreviatura, que indica se tratar de um substantivo feminino no plural. A F, né? Que tá lá, o S, L, S, F, P, L, né? Substantivo feminino plural. Exemplo do emprego da palavra em uma frase. Né, ó. Uma das acepções apresentadas para o verbete. A C, né? Tá bem explicadinha aí. Cabeça ou entrada do verbete. A, que começa lá, inicia com a própria palavra, né? No caso aí, água. A sexta, letra A. Nós temos aí a capa de uma revista, né? Minas faz ciências, sobre a questão do milho. Analisando o nome dessa revista, Minas faz ciência, e os títulos de suas matérias, responda a que público ela é destinada. A que público? A que tipo de pessoas, né? Pode ser a professores, a estudantes, porque já que se trata de ciências, né? Alguma coisa. E a pessoas interessadas nesse assunto. A B. O que o título principal dessa capa pretende despertar no leitor? O que é que ele pretende despertar no leitor, hein? O título principal, Minas faz ciência. Pretende despertar o interesse pela leitura da matéria. É o principal, né? O principal. A imagem de que alimento é usado nessa capa? De que forma essa imagem contribuiu para a construção dos sentidos da manchete da capa? É usada a imagem de quê? De espigas de milho, né? Ou seja, antes de chegar à mesa. É usada a imagem de espigas de milho, representando o alimento em sua forma original, ou seja, antes de chegar até a nossa mesa, certo? Então, é o milho lá mesmo, antes de chegar até nós, que somos os consumidores. Aí vamos lá para a letra D, da página 102. Releia a seguir o título principal da capa da revista. Antes da mesa posta, as respostas das ciências aos enormes desafios da produção alimentar. Esse título pode ser considerado uma frase? O que é uma frase? O que é uma oração? Justifique sua resposta. Vocês colocaram o quê? Que é uma frase ou não? Então, sim, é uma frase sim. Pois apresenta sentido completo.
Toda frase ela vai apresentar sentido completo. Já a oração não. Ela pode ou não apresentar sentido completo. Esse título é classificado como uma frase nominal, né? Nós vimos frase nominal e frase verbal, né? Transcreva dessa capa uma frase nominal. O exemplo lá, vocês colocaram o quê? Pode ser ar puro, tecnologia nuclear contra a poluição. Pode ser entrevista, Gessé de Souza e as ciências sociais. Uma oração. Minas faz ciência. É um exemplo de oração. A extensão dos enunciados presentes nessa capa é adequada ao que ele se propõe? Sim, é adequado sim essa extensão. Por quê, pessoal? Vocês colocaram o quê justificando a resposta de vocês? Pois ele se propõe a apresentar sucinta e objetivamente o que o leitor vai encontrar no interior da revista. É algo voltado para a ciência, né? Minas faz ciências. E vários outros enunciados, né? Além desse. Complete as frases a seguir com palavras adequadas ao contexto. Depois, identifique se você escreveu o sujeito ou o predicado das orações e se as orações estão na ordem direta ou indireta. Vamos lá. Aí vocês completam aí, né? No caso, com o sujeito. Ou então com o predicado, né? Exemplo, nessa letra A poderia ser Ruth e Maria fizeram uma tarefa em dupla. É o sujeito, né? No início lá, que vocês completaram. E está na ordem direta, ou seja, a ordem direta vai direto ao ponto, vamos dizer assim, certo? Se refere de forma direta quem é o sujeito e indireta é ao contrário, né? Por exemplo, na C poderia ser, ó, estreou um bom filme. Estreou um bom filme, na ordem indireta, né? E é predicado, né? Não é sujeito. Na B, poderia ser o sol secou a roupa. No caso, é um predicado secou a roupa, né? O sol é o sujeito. Na ordem direta. Felizmente, poderia ser ele. Chegou a tempo, que é sujeito, né? Sujeito. Na ordem direta. E a E, naquele dia foram enviadas muitas mensagens. Poderia ser, né? Que é sujeito. Quem é o sujeito? Muitas mensagens. Ordem indireta. Ok? Eu sei que dúvidas surgiram durante essa correção. Vocês podem estar me perguntando essas dúvidas para a gente ir retirando, ok? Durante a semana a gente vai estar fazendo atividades complementares sobre esses conteúdos. Certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula, ok? Valeu! Dúvidas? Estejam me perguntando, tá bom? Tchau!